Existe um momento na vida em que você percebe uma coisa difícil de aceitar. Talvez o seu maior problema não seja aquilo que está acontecendo com você. Talvez o seu maior problema seja a quantidade de energia que você está gastando tentando lutar contra tudo. Você luta contra situações que não pode controlar. Luta contra pessoas que não querem entender você. Luta contra pensamentos que aparecem sem pedir permissão. Luta contra o passado, tentando mudar aquilo que já aconteceu. Luta contra o futuro, tentando prever cada detalhe antes que ele chegue. E sem perceber, você passa tanto tempo em estado de batalha que esquece como é simplesmente viver. Porque existe uma diferença enorme entre construir uma vida melhor e passar a vida inteira tentando sobreviver. Muitas pessoas acreditam que precisam se esforçar mais, pensar mais, controlar mais e se preocupar mais para finalmente encontrarem paz. Mas talvez seja exatamente isso que esteja mantendo elas presas. Porque uma mente cansada não precisa de mais pressão. Ela precisa de espaço. Ela precisa de silêncio. Ela precisa aprender que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que descansar era desistir, que diminuir o ritmo era ficar para trás, que aceitar uma situação era demonstrar fraqueza. Mas existe uma força que poucas pessoas conhecem, a força de parar de lutar contra aquilo que está drenando sua energia, a força de escolher suas batalhas, a força de perceber que algumas coisas não mudam quando você pressiona mais. Elas mudam quando você muda a forma como reage a elas, porque a vida não fica mais leve quando todos os problemas desaparecem. A vida fica mais leve quando você deixa de carregar um peso que nunca precisou carregar. Talvez hoje você esteja tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Sua vida financeira, seus relacionamentos, seu futuro, suas escolhas, seus erros, sua própria mente. E quanto mais você tenta controlar cada detalhe, mais sente que está perdendo o controle. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais força você coloca, mais rápido ela escapa. Existem momentos em que a resposta não está em fazer mais, está em parar de resistir. Porque a calma não é ausência de problemas, a calma é a capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando os problemas existem. E essa é uma das maiores mudanças que uma pessoa pode experimentar. Quando você deixa de reagir a tudo. Quando você deixa de transformar cada dificuldade em uma ameaça. Quando você para de entregar sua paz para situações que não merecem tanto poder sobre você. Algo começa a acontecer. Sua mente começa a clarear. Suas decisões começam a melhorar. Você começa a enxergar caminhos que antes estavam escondidos pelo excesso de preocupação. Porque uma mente em guerra não consegue enxergar com clareza. Ela apenas tenta sobreviver. Mas uma mente calma consegue observar, consegue escolher, consegue agir no momento certo. Existe uma grande diferença entre uma pessoa que age por desespero e uma pessoa que age com consciência. A primeira tenta resolver tudo porque tem medo do que pode acontecer. A segunda entende que algumas respostas aparecem quando existe espaço para elas chegarem. E talvez esse seja o motivo pelo qual algumas pessoas parecem passar pelos mesmos desafios que outras, mas conseguem manter uma tranquilidade diferente. Não é porque elas têm uma vida perfeita, não é porque nunca enfrentam dificuldades, é porque elas aprenderam algo essencial. Nem toda batalha merece sua energia. Algumas coisas precisam de uma solução. Outras precisam apenas que você pare de alimentar aquilo dentro da sua mente, porque existe um tipo de sofrimento que não vem apenas do que acontece, vem da resistência constante ao que acontece. Você revive conversas antigas. Imagina problemas que talvez nunca aconteçam. Procura respostas para perguntas que ainda nem existem. Tenta convencer pessoas que já escolheram não compreender, e enquanto isso, o presente passa. O único momento onde a sua vida realmente acontece. Talvez você não precise mudar tudo hoje. Talvez você precise apenas parar de carregar tudo hoje. Essa mudança parece pequena, mas pequenas mudanças internas podem transformar completamente a maneira como você enxerga a própria vida. Porque, quando a mente deixa de estar ocupada lutando contra tudo, ela finalmente tem espaço para construir algo novo.
E é exatamente sobre isso que vamos conversar neste vídeo. Sobre como parar de viver em estado de resistência. Sobre como recuperar sua tranquilidade sem precisar esperar que o mundo fique perfeito. E sobre como a calma pode se tornar uma das maiores forças da sua vida. Porque existe uma verdade que muitas pessoas descobrem tarde demais. Você não precisa vencer todas as batalhas para ter uma vida melhor. Às vezes, a maior vitória é perceber quais batalhas nunca deveriam ter começado. Talvez você tenha percebido, durante esse vídeo, que recuperar a calma não acontece em um único momento de inspiração. É um processo. É uma construção diária feita através de pequenas escolhas, pequenas mudanças de pensamento e novos hábitos que ajudam você a retomar o controle da própria vida. Foi pensando exatamente nisso que eu criei o e-book, Um Dia de Cada Vez, 30 dias para retomar o controle da sua vida. Ele foi desenvolvido como um caminho prático de 30 dias para ajudar você a desacelerar, organizar sua mente e voltar a sentir mais clareza sobre suas escolhas. Não é sobre transformar tudo de uma hora para outra. É sobre aprender a caminhar um dia de cada vez, criando uma relação mais equilibrada com seus pensamentos, suas emoções e sua própria vida. Se você sente que chegou o momento de sair do modo automático e começar uma mudança real, o link do e-book está na descrição deste vídeo. Talvez a maior mudança que você possa fazer hoje não seja tentar controlar mais a sua vida. Talvez seja aprender a confiar mais no processo. Porque quando você para de lutar contra tudo, algo dentro de você começa a mudar. Você começa a perceber que nem todo atraso é um fracasso, nem todo silêncio é uma rejeição, nem todo obstáculo é um sinal para desistir. Algumas coisas simplesmente precisam de tempo. A calma não tira os desafios da sua frente, mas muda a forma como você caminha através deles. E quando a sua mente deixa de gastar energia tentando controlar o que não depende de você, essa energia volta para aquilo que realmente importa. Suas escolhas, suas atitudes, seu crescimento. A sua vida começa a mudar quando você entende que paz não é encontrar um mundo sem problemas. Paz é construir uma mente que não se perde sempre que os problemas aparecem. Porque no final, a pessoa mais forte não é aquela que nunca enfrenta dificuldades. É aquela que aprendeu a permanecer firme mesmo quando a vida não acontece como ela imaginou. E talvez hoje seja o momento de parar de lutar contra tudo e começar a caminhar com mais calma. Se este vídeo chegou até você em um momento em que sua mente está cansada de carregar tanto peso, talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa lutar contra cada situação para provar que é forte. Às vezes, a verdadeira força está em respirar, aceitar o momento presente e escolher continuar com mais calma. Escreva nos comentários: eu escolho a calma. Quero saber quantas pessoas decidiram parar de viver em constante batalha e começar uma nova fase com mais equilíbrio e consciência. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Lembre-se, a vida começa a mudar quando você para de lutar contra tudo e aprende a caminhar em paz.